Bom dia, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Uma excelente sexta-feira para todos nós. É com muito carinho que estamos aqui encerrando mais uma semana de reflexões. Então vamos pedir que Jesus nos ampare, que Jesus nos ilumine e que o Cristo nos guie hoje e sempre na nossa vida. Lembremos que estamos na semana de reflexão do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 2 e 3 deste capítulo, que é a oração dominical. Estamos em uma semana especial dedicados a refletir cada trecho da prece dominical, conforme a própria separação do Evangelho segundo o Espiritismo, e a cada dia nós estamos aqui tecendo uma reflexão inspirada nessa prece, que é o símbolo de todas as preces. A prece dominical, ela encerra todos os nossos deveres, de filhos para com o Pai e de irmãos para com o próximo. E como somos almas pequeninas, almas enfermas, cada um de nós tem as suas imperfeições, essa oração dominical, ela muito nos ensina a buscar, a nos esforçar para esse aperfeiçoamento e essa busca de viver os nossos deveres de filhos. E bom, meus queridos amigos e amigas, hoje nós vamos convidar a todos a refletir um trechinho muito especial dessa prece dominical, em que Jesus nos diz: dai-nos o pão de cada dia. Cristo estava ali ensinando os apóstolos, ensinando alguns companheiros a orar, porque eles haviam pedido isso a Jesus. E em determinado momento, na prece dominical, ele diz: dai-nos o pão de cada dia. Momento em que ele nos elucida sobre rogar ao Pai o pão de cada dia. E para a gente compreender o que Jesus quer nos ensinar sobre essa máxima, esse ponto importante da prece dominical, eu gostaria de contar para a gente uma história. Lembremos que todas as histórias que estão sendo compartilhadas aqui nessa semana dedicada à oração dominical são retiradas do livro Pai Nosso, que é um livro, a gente diz que é um livro infantil, que é um livro para os jovens. Esse livro aqui foi ditado pelo espírito Meimei, uma grande benfeitora, e psicografado por Chico Xavier. E eu particularmente gosto muito dessas histórias simples, dessas histórias pequeninas, porque elas têm um fundo moral grandioso para todos nós. É como as parábolas. São histórias simples, mas com um fundo moral importantíssimo para nos ensinar. E bom, aqui é narrado para nós, eu sempre leio a história, compartilho aqui através do meu ponto de vista, com as minhas palavras, e no final eu leio um pedacinho da conclusão dela pra gente. Essa história aqui, Meimei vai pontuar ela, vai nomear ela como o alimento espiritual. E ela vai nos narrar que havia um professor que estava passando apertado com os seus alunos. Por quê? Os alunos descobriram esses filmes muito violentos, textos muito maléficos. Eles descobriram tudo livros que às vezes pontuavam coisas muito agressivas. Os alunos descobriram isso e eles acharam um máximo. Começaram a adquirir isso na vida deles, porque eles se sentiam superiores, eles se sentiam poderosos. Então eles começaram a usar palavras maléficas, o uso de muitos palavrões, começaram a falar com o outro de forma ofensiva, começaram a pontuar essas coisas que esses livros às vezes eram muito sobre agressão, livros muito fortes, eles achavam o máximo, começaram a viver dessa forma. E o professor ficou doidinho. Ele não sabia o que fazer com aqueles alunos que estavam se perdendo no meio do caminho. Como pode crianças acharem que ter uma conduta tão maléfica, uma conduta tão agressiva, seria benéfico para eles? E aí, o professor, vendo todo aquele caos, as crianças adorando a agressividade, porque os livros, os filmes compartilhavam sobre isso, eles começaram a replicar esses comportamentos, a se espelhar naqueles autores. O professor teve uma ideia. Certo dia, na hora da merenda, ele colocou ali para eles, no lanche deles, uma maçã apodrecida,
um doce que estava meio vencido, já estava até com mofo, colocou um pão cheio de lama, ou seja, colocou alimentos ali estragados, colocou na frente deles. As crianças, quando viram aquilo, ficaram horrorizadas. Como assim, professor? O senhor coloca aqui pra gente alimento estragado, alimento sujo de terra? A gente não vai comer isso. E aí, nesse ponto eu gostaria até de ler para nós. A benfeitora Meimei narra pra gente que o professor, nesse momento, sendo questionado pelos alunos, responde a eles o seguinte: meus filhos, se não podemos dispensar o alimento puro a benefício do corpo, precisamos também do alimento sadio para a nossa alma. O pão garante a energia física, mas a leitura é a fonte de nossa vida espiritual. Os maus livros, as reportagens infelizes, as difamações e as aventuras criminosas representam substâncias apodrecidas que nós absorvemos, envenenando a nossa vida mental e nos prejudicando a conduta. Se gostamos das refeições saborosas, que nos auxiliam à conservação da nossa saúde, procuremos também as páginas que cooperam na defesa de nossa harmonia interior, a fim de que nunca fugirmos ao correto procedimento. E os meninos, ouvindo essa chamadinha de ensinamento de consciência que o professor deu, lindamente começaram a refletir sobre a conduta que eles estavam levando. E assim é com todos nós. Alguém aqui gosta de comer alimento apodrecido? Alguém aqui gosta de comer um pedaço de pão envolto de terra? Alguém aqui vai comer um pedaço de pão mofado porque quer? Não. A gente não busca os melhores alimentos à medida do possível? A gente não busca as verduras que não estão estragadas? A gente não busca o pão que não está mofado? A gente não busca o alimento que está límpido para nutrir o nosso corpo? Por que não fazemos isso também com o nosso espírito? Por que não fazemos isso também com o alimento espiritual? Pois é, a gente nutre muitas vezes o nosso espírito com os vícios morais. A gente nutre o nosso espírito com os sentimentos baixos. E isso tudo é alimento estragado para a nossa alma. Então, se a gente cuida do corpo, a gente busca os melhores alimentos, os alimentos sadios, os alimentos limpos. Façamos isso também para o nosso espírito. Quando Jesus nos diz: Pai, nos dai o pão de cada dia, Cristo não está limitando aqui ao pão que nutre o corpo, mas sobretudo ao alimento espiritual, ao pão que nutre a alma. Cristo está nos convidando a não somente rogar ao Pai o pão, mas rogar ao Pai os meios que a gente consiga esses alimentos, os alimentos da alma. Que a gente consiga, por meio do nosso trabalho, do nosso esforço, por meio do nosso sacrifício, o que é necessário para a nossa vida material, mas também o que é necessário para a nossa vida espiritual. Gente, isso é importantíssimo a gente meditar. Se cuidamos tanto do corpo, do que a gente ingere, se ninguém quer ingerir aqui um pão, como dissemos, sujo de terra. Então, por que estamos ingerindo muitas vezes os vícios morais na nossa alma? Por que estamos ingerindo, por vezes, os sentimentos mais baixos? Cuidemos, vamos nos policiar. Policiar no sentido assim, vamos nos atentar ao que estamos colocando na nossa alma. Por isso, queridos amigos e amigas, quando a gente solicita, quando a gente roga a Deus o pão de cada dia, roguemos para Ele também os meios que a gente possa conquistar. Não nos entreguemos ao ócio de que quer conquistar tudo sem sequer ter o trabalho. Não nos entreguemos à preguiça que quer colher frutos de árvores que a gente nunca se dedicou a plantar. Não nos entreguemos literalmente a esse ócio espiritual de querer ficar parado e ficar reclamando de que não conquistou isso ou aquilo, mas a gente nem sequer teve o esforço de conquistar isso. A gente nem sequer trabalhou
para conquistar isso. Então tenhamos em mente que para a gente conquistar o pão de cada dia, e o pão aqui a gente está falando do alimento espiritual, sobretudo, a gente precisa se esforçar, porque todos nós, a gente sempre comenta aqui nas nossas reflexões, todos nós temos imperfeições, nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeita, quem está aqui ouvindo e nos acompanhando também não é perfeito. Vejamos Cristo, Cristo é perfeito, Cristo é nosso guia, é o nosso modelo, é o modelo que a gente tem que aurir de perfeição. E pensemos o quanto a gente ainda está um cadinho longe do Cristo, a gente está se esforçando, mas dessa perfeição nós não somos anjos, não somos perfeitos. E por não ser perfeitos, a gente precisa se esforçar para conquistar esse pão espiritual, esse alimento espiritual. E é esse alimento espiritual que vai nos conceder o progresso da alma. Por isso, hoje e sempre, dediquemos a aurir os bons sentimentos, as boas virtudes, a extirpar do nosso coração os vícios, aqueles alimentos espirituais que não são proveitosos, que são apodrecidos dentro de nós. E vamos começar a nutrir a nossa alma com um alimento espiritual sadio, edificante, que é o que Jesus nos convida. Com os bons sentimentos, com as boas virtudes e com simplesmente o amor. Vamos buscar dia após dia, a gente vai enchendo a nossa alma. Por fim, a gente vai conquistar por completo, com a bênção de Deus, essas virtudes. Queridos amigos e amigas, essa é a nossa reflexão dessa passagem da oração dominical. Espero da melhor forma aqui ter compartilhado com a gente um ponto de vista. Lembremos que não se limita a esse ponto de vista, tem muitos, convido a todos, aliás, a passagem do Evangelho, que faz a reflexão aqui, que a gente se inspirou, que faz a reflexão desse trecho, ela não traz apenas esse ponto de vista, mas ela traz vários, por isso eu convido a todos a leitura completa dessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos encontramos aqui amanhã para a gente dar sequência a oração dominical, a reflexão dela, que muito nos ensina. Olha só, o quanto de ensinamento que estamos conseguindo extrair e nutrir a nossa alma, esse alimento espiritual valioso que está sendo para todos nós. Queridos amigos e amigas, essa é uma mensagem que foi feita com muito carinho do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Que assim seja, nos encontramos aqui amanhã.